alma, aos nossos corações no momento de reflexão, momento de pensar sobre o que estamos semeando nas nossas vidas. Qual a conduta perante ao Evangelho que nos traz tanta sabedoria, nos traz tantos recursos, porque o que nós semeamos, nós vamos colher. E abrindo o Evangelho hoje, aleatoriamente, a leitura do capítulo 6, o Cristo Consolador, nós vamos nos reportar ao convite do Mestre Jesus que diz sobre o jugo leve: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achará repouso para as vossas almas. Mateus, capítulo 11 a 28. E ele conclui que todos os sofrimentos, misérias, das decepções da vida, as perdas dos entes queridos, encontram consolação na fé no futuro, na confiança de Deus e na justiça. E sobre aquele que, ao contrário, acredita que a vida é somente essas questões que nós estamos vivenciando na materialidade, passando temporariamente por essa existência, conclui-se que, com certeza, o sofrimento é muito maior. E me recordei também da parábola do semeador, em que ele relata que o semeador saiu a semear pelos campos e nas suas mãos estavam as sementes e algumas foram se perdendo pelo caminho. E os pássaros vieram e tiveram como alimento. Outras sementes caíram sobre as pedras e também não enraizaram, porque veio o sol e secou essas sementes. Outras caíram sobre um solo que não era tão cuidado, não tão fertilizado, e assim, junto aos espinhos, também se perderam, não produziram. Mas algumas dessas sementes caíram sobre solo fértil e prosperaram 100, 60 e expandiram a multiplicação. Essa lição nos reporta a pensar, né, essa parábola tão bonita, a questão da humanidade, que até hoje não compreendeu os desígnios, os propósitos da sua missão aqui na Terra, porque todos nós temos as nossas pequenas missões. E quando nos condicionamos, quando nós ficamos resignados com o que nos acontece, com as grandes dificuldades, quando nós não ficamos como crianças, brigando com Deus pelos desafios, com certeza vamos estar envolvidos e pegando essas sementes que foram lançadas há 2000 anos e fazendo essas sementes serem plantadas, semeadas, cultivadas, trazendo assim um alento ao nosso coração, a calmaria, e não ficarmos a exemplo que foi dado na parábola, deixando essas sementes serem produtivas, deixando os pássaros utilizarem como alimento. São aquelas pessoas que utilizam o Evangelho, acham bonito, mas na verdade, com o passar do tempo, esquecem-se das tarefas, esquecem dos seus deveres para com Deus. E também aquelas pessoas que acham bonito o Evangelho,
mas que não se acercam das práticas, das necessidades da reforma íntima e deixam então essa semente secar. Ou aquelas que ainda, como o exemplo daquelas sementes que caíram nas pedras, e não deixam enraizar o sentimento porque não querem compromisso, comprometimento e preferem viver na vida material, na facilidade, as portas largas. E realmente eu estava conversando com uma amiga em particular e nós havíamos comentado que quão é difícil ser espírita porque nós por todos os lados vemos as grandes dificuldades, mas o Evangelho, ele vem nos relembrar a lição de Jesus. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. E quando nós ficamos negligenciando essa semente tão bonita que Jesus nos ofertou através dessas questões de plantarmos somente e que esperando colher na materialidade, com certeza vamos sofrer. Somos espíritos imortais. E a base do nosso espírito justamente é fazer com que essa semente cresça através das nossas energias que nós vamos revigorando dia a dia através do nosso estudo, através da nossa boa conduta, através das nossas orações, abandonando aquele homem velho e nos tornando um homem novo. Abrindo mão do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa falta de humildade e hoje, principalmente, não brigar mais com Deus pelas nossas dificuldades e sim nos colocarmos na condição de paciência, de oração, de reflexão, de vigilância, de compreensão para aqueles que não compreenderam ainda as lições de Jesus e compreensão também para conosco. Ainda somos imperfeitos, mas que nós não desistamos nunca, porque precisamos de Deus, precisamos estar com a nossa base edificada na construção de sementes melhores, de melhores frutos, de boas árvores. Que Jesus então nos envolva com a tolerância, com a sua misericórdia e nos abençoe. Assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.